tanta saudade que hoje eu voltei. Falei, não, vou lá ver o pessoal outra vez. E o nosso assunto de hoje é joio. O joio, como nós sabemos, é uma planta daninha, uma erva daninha. E Jesus disse que o joio deveria crescer junto com o trigo, que todos nós conhecemos como uma erva benfeitora, como uma planta que produz muita coisa para a nossa alimentação desde os primórdios, né? Desde o tempo de Jesus, antes de Jesus, já existiam as plantações de trigo, os trigais, maravilhosos, por sinal. Só que o joio é extremamente parecido com o trigo. Interessante, né? Não sei se vocês já viram, eu nunca vi um joio. Já vi, lógico, pesquisei, vi foto, vi muita coisa, mas é idêntico. Quem não conhece muito bem, não for assim um trabalhador do trigo, um produtor, não vai saber diferenciar o trigo do joio. Tão parecidos que eles são. E o outro é uma erva invasora. Vira, como eles dizem, nós dizemos, uma praga no meio da plantação. Imagine isso crescendo junto, né? Então, o que Jesus quis dizer? Ele disse assim, lá no Evangelho de Mateus 13:30, deixai crescer ambos juntos. Pensa bem. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Separa o joio do trigo no momento da colheita, no momento da ceifa. Evidentemente, Jesus falava por parábola, por metáforas, e ele estava sempre querendo nos trazer mensagens, ensinamentos, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida prática, para as nossas ações, para os nossos comportamentos. Então, essa história de deixar crescer o joio junto com o trigo, e depois, na hora da ceifa, colher primeiro o joio, atar, juntar, né, o joio aos molhos para queimá-lo, isso é seríssimo. Porque se nós queremos ser trigos, se nós consideramos a humanidade um trigal, uma lavoura de trigos, de erva boa, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui aprender a ser erva boa. Como assim? Então a gente era erva ruim quando chegamos aqui? Não propriamente erva ruim, mas viemos aqui aprender e evoluirmos através desse aprendizado e da prática daquilo que nós aprendemos. Por isso a preocupação de Jesus em deixar esses exemplos que acontecia de crescerem juntos o bem e o mal, as virtudes e os vícios. E aí, se nós pensarmos dentro de nós, porque o que nos compete é pensarmos em nós, na nossa evolução. Foi isso que nós viemos fazer aqui e não cansamos de repetir. Os espíritos bons não cansam de repetir. Nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para aprender. E não só para praticar as mesmas coisas, repetir os mesmos erros e dizer, eu tenho personalidade forte. Eu não mudo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não mudo de opinião. Nós estamos errando de uma maneira horrível quando fazemos isso. E nos prejudicando a nossa própria evolução, que foi o que nós viemos fazer. Ora, se eu faço uma viagem, ou se eu faço qualquer passeio que seja por pequeno, com um objetivo, e não cumpro aquele objetivo, eu estou sendo, no mínimo, uma pessoa que desperdiça o seu tempo, né? E como que nós podemos desperdiçar uma encarnação? Como que nós podemos desperdiçar uma encarnação? E é o que acontece com a maioria de nós, porque nós queremos ter as qualidades sem, no entanto, fazermos um esforço para conseguirmos adquirir essas qualidades. Nós somos arquitetos da nossa própria personalidade, da nossa própria vida.
Não é que Deus nos deu, ou o Pai nos deu, ou as pessoas nos fizeram. Existe, é claro, trocas, né, entre as pessoas, influências recíprocas, né? Aprendemos com as pessoas, com os mestres, com os pais, até com os animais nós aprendemos, quando assim o queremos. Se nós não desejarmos o nosso crescimento com muita boa vontade, se nós não quisermos fazer algum esforço com muito boa vontade, nós não conseguimos progredir. Porque muitas vezes nós temos o que nós chamamos de vida biológica. A gente nasce, cresce, reproduz, tem filho, tem uma profissão, não sei o quê, e desencarna. Mas assim, sendo aquela mesma pessoa, nós não mudamos 1 milímetro do nosso modo de crer, do nosso modo de ser. Aí as pessoas poderão dizer, mas eu não vou mudar o meu modo de crer, porque eu creio na doutrina espírita, ela é perfeita. É a fé raciocinada, é isso, é aquilo. Ok. Mas quanto eu me aprofundei nessas questões, o quanto eu entendi mais e o quanto eu pratiquei, não é só questão de saber. Informação, gente, não falta. Não falta. Nós temos um excesso de informação sem saber o que fazemos com tanta informação. Muitas vezes nós não sabemos. Nós ficamos assim perturbados, né? Meu Deus, o que eu faço com isso, né? Com tanto diploma, com tanto certificado, com curso para aqui, com curso para ali. Ótimo. Tudo isso é venerável. Tudo isso é útil à nossa evolução. É necessário, às vezes até indispensável. Porém, não é pela quantidade, mas pela qualidade e o que nós fazemos com isso que nós aprendemos. Então, se eu faço um curso, pode ser um curso sobre qualquer coisa, sobre mecânica, por exemplo, sobre construção civil, eu posso melhorar sendo isso, fazendo isso, sendo profissional nessa área. Eu posso melhorar. Fazendo bem feito o meu trabalho, com honestidade, com retidão, aplicando os conhecimentos doutrinários, os conhecimentos evangélicos, naquilo que eu estou fazendo. Fazer com correção, procurando ajudar, procurando ser melhor a cada dia, não só para ganhar mais, também, ok, tudo bem, mas ao mesmo tempo, para nós aproveitarmos, tirarmos proveito para a nossa alma, que é o que nós vamos levar. Quando nós olhamos pelo patrimônio que nós temos, às vezes uma casa, por mais simples que seja, um carro, uma fazendinha, uma chácara, um rancho, não sei o quê, são patrimônios materiais que nós temos. Aí nós pensamos assim, meu Deus, eu preciso de mais coisa, isso é pouco, sou pobre, não é? Só que a nossa preocupação material, gente, é tão maior do que a nossa preocupação espiritual, do que a nossa ocupação com aquilo que de fato é espiritual. Estou meio gripada hoje. Então, é importantíssimo que nós pensemos 2 vezes antes de querermos ter mais. É preciso que nós sejamos maiores por dentro e não tanto por fora, não é? Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta: o que é preciso para que a pessoa tenha, materialmente falando, para ela ser feliz? Então, a resposta é muito simples: o suficiente, só o suficiente. Não é preciso grandes coisas para sermos felizes, materialmente falando, né? O suficiente para viver com dignidade, ponto final. Agora, é claro, uma vez até uma pessoa achei interessante, porque ela era bem materialista, e a gente conversando, estudando essa questão, lá no Livro dos Espíritos, há muitos anos. E essa minha amiga falou assim, mas acontece que as necessidades variam de pessoa para pessoa. O que para você é muito, para mim é pouco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela tem razão, porque isso é pessoal. Mas vejamos bem, quanto eu quero crescer materialmente falando e quanto eu quero crescer espiritualmente falando. Que é que eu vou levar
quando eu partir desse mundo, e todos nós vamos partir, muitas vezes muito mais cedo do que imaginamos, não é? Muitas vezes muito mais cedo do que imaginamos. E o que é que nós vamos levar? Aquilo que de fato for o patrimônio da nossa alma. Aquilo que nós tivermos desenvolvido no nosso caráter, nas nossas ações. Como eu tiver agido, melhor ou pior, isso é que vai ser pesado, isso é que vai contar. Esse vai ser o meu patrimônio que eu vou levar. Não adianta nós pensarmos que, cuidando muito bem da família, do patrimônio familiar, porque isso é que sustenta a família, a gente chama de sustento da família, esquecemos-nos muitas vezes do sustento espiritual, do sustento energético, que é o que de fato é a base da vida, né? A vida mental. Quanta gente tem muito e sofre tanto da saúde mental, tem sofrimentos mentais, de culpa, de impaciência, de intolerância, de preconceitos, de se posicionar como sendo superior aos seus semelhantes. Isso é uma doença, né? Muitas pessoas são egocêntricas, muitas outras são narcisistas, e a maioria dessas pessoas tem mais do que o suficiente, ou pelo menos o suficiente para viver. Então, se desse por feliz nesse sentido e buscasse antes o reino de Deus, como o próprio Cristo disse, né? Buscai antes o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se eu busco com sinceridade ser melhor como criatura humana, como filha do Altíssimo, naturalmente as outras coisas virão. As outras coisas virão. O necessário para a sobrevivência virá, as amizades virão, a simpatia dos outros virão, a ajuda virá, o auxílio, porque isso muitas vezes é mais valioso que a própria conta bancária. Muitas vezes, as amizades, a sinceridade, a alegria de viver, a alegria de servir, o prazer de fazer bem feito, seja uma coisa simples, coisinha simples qualquer que a gente faça. Fazer bem feito é um prazer. E é preciso nós encontrarmos essa alegria de fazermos bem feito, seja lá o que for. Que seja uma comida, que seja uma visita, que seja uma leitura, que seja uma palavra amiga, que seja uma troca social qualquer, né? Que se nós temos o prazer de fazer aquilo bem feito, para servir ao semelhante e servir a nós também. Porque quando Jesus disse, amai o próximo como a vós próprios, né? Ele nos ensinou que devemos gostar dos outros do mesmo jeito que nós gostamos de nós, não é mais não. Não é mais. E muitas vezes nós nos preocupamos em fazer coisas para os outros, esquecendo-nos do nosso aperfeiçoamento moral. Gente, isso é básico demais. É básico demais, 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 demais. A gente vê todo santo dia, demonstrações de egoísmo, assim, coisa grosseira, sabe? Em pessoas adultas, em pessoas educadas, em pessoas corretas, tidas, e são realmente pessoas boas, mas elas não têm noção do mal que elas estão fazendo para a sua própria evolução. Elas estão paradas no progresso, porque o egoísmo e o orgulho são as fontes de todos os vícios mesmo. Diz Santo Agostinho, que se nós olharmos qualquer vício, entenda vício como um hábito ruim, não só de bebida, de cigarro, de droga, não, qualquer vício moral, né? Qualquer coisa ruim que a pessoa faça de uma forma banhestra, é vício, né? Por que é vício? Porque de tanto nós repetirmos isso, fica natural aquilo para a pessoa. Seja a bebida, seja o cigarro, que inclusive, não são os piores do mundo, né? Então, o vício, por exemplo, do egoísmo, o vício da soberba, o vício do orgulho,
É difícil porque dói. Quando a gente é muito orgulhoso, qualquer coisinha que as pessoas fazem, o negócio dói lá no fundo. Dói muito. Dói mais do que uma unha encravada. Então, gente, é uma dor moral. Diz o Emmanuel que a dor moral é a mais doída. E é mesmo. Por quê? Porque a outra tem um remédio. Você compra um comprimido e toma. A maioria tem um efeito rápido até às vezes, né? Uma injeção, um comprimido, um medicamento adequado, um analgésico, a dor passa, a dor física, né? Agora, a dor moral não. A dor moral é aquela que a sua alma está te pedindo socorro. Olha para mim, olha para o espírito, olha para o lado espiritual, corrige esse vício, porque ele está te acabando com a sua oportunidade, acabando com a nossa, né, oportunidade. Na verdade, o espírito é a essência de cada um de nós, né? E se nós não prestarmos atenção nisso, se nós não olharmos para nós vamos ser eternos joios, que vamos ser atados aos molhos para sermos queimados. Entendamos como quisermos essa metáfora. Entendamos como quisermos. Cada um é queimado de alguma forma. Queimado pelo seu vício, queimado pelo seu orgulho, queimado pela sua vaidade, pelo seu egoísmo. Então, todos os vícios, eles queimam a pessoa. Por quê? Porque eles incomodam. E a pessoa não sabe o que é isso. Porque ela não quer ver. Ela não vê, ela fica cega. Então, o orgulho, ele cega a pessoa. Ela pensa que está muito bem, está bem bacana. Não é? E não está. Ela não está progredindo, porque ela não se desvincula de si mesma. Até chegar num ponto, muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já leram, acredito que a maioria já leu, livros do André Luiz, que relatam para nós a nossa vida, vamos dizer assim, a vida de espíritos desencarnados, espíritos que já morreram aqui e que foram para outro plano, e lá que nós pensamos, lá é bacana, a gente vai ser socorrido, eu ouvi falar, que não sei o quê. Sim, nós sempre somos socorridos, sempre. Mas muitas vezes nós não percebemos. Como muita gente assim fala, os espíritos familiares com certeza vão lá receber o fulano. Às vezes quando teve uma mãe amorosa, um pai excelente, pessoas caridosas, pessoas boas, e teve um filho bandido, vamos dizer assim, né? Um filho ruim, um filho que não seguiu os exemplos, que não se corrigiu, que só fazia, enfim, coisa torta. Essa pessoa desencarnando, é óbvio que os pais, os familiares, aquelas pessoas que o amaram, vão estar presentes de alguma forma. Mas a densidade dessa pessoa é tão grosseira que ela pesa e ela não percebe. Ela não percebe que aquelas pessoas estão ali. Elas podem estar que ela não percebe, porque ela se torna cega pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua maldade, e não consegue ver aqueles espíritos que são já de uma certa elevação e que poderiam sim ajudá-lo. E o estão ajudando à distância e de uma forma silenciosa, mas ele não acolhe a presença. Porque para que nós enxerguemos, nós precisamos ter olhos de ver, seja o que for. Não é assim? Tem gente que você mostra uma coisa e a pessoa não entende aquilo. Não é? Ela não entende, seja uma coisa escrita, seja uma coisa falada, seja uma foto, seja um desenho, seja uma coisa mais sutil. Se a pessoa não tiver altura, envergadura, não só intelectual, mas sobretudo moral, ela não vai compreender certas coisas. Assim somos nós como espíritos que somos. A diferença é que aqui a gente tem o corpo, e esse corpo nos foi dado para nosso benefício, não para nosso malefício, para a evolução espiritual, e não para a melhoria só da pele, do corpo físico, para o embelezamento só não. O resto da dúvida que temos que cuidar, zelar, porque é um vaso de santificação e honra, como diria Paulo de Tarso, né? Nosso corpo é um vaso de santificação e honra. O que é que nós fazemos com ele? Né?
O que é que nós fazemos? Será que nós santificamos sempre o nosso vaso físico, nossa tela física? Geralmente não. Geralmente as questões, inclusive de saúde, elas têm muito a ver com o nosso comportamento, com o nosso lado moral, né? Não vamos agora julgar, não é? As pessoas que estão doentes, porque existem vários tipos de doenças, vários tipos de provações, enfim, que não nos compete julgar. Por isso, conhecendo a nossa alma, Jesus disse: não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. O que significa isso? Que a gente acha fácil ver o argueiro no olho do outro, a trave, tudo, vê tudo. A gente vê tudo do outro. A gente julga ver, não é? E os nossos problemas, nós não enxergamos. Muito simples de nós entendermos. O que está perto de nós, tão encostado, tão dentro, nós não vemos. Só vemos se quisermos. Só vemos se buscarmos, se nos esforçarmos, se quisermos muito ver. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Não é isso? Pedir a Deus e querer ver e buscar. Aí nós vamos enxergar o que é que precisa mudar em nós, o que é que precisa melhorar, o que precisa diminuir. Geralmente o orgulho, geralmente a vaidade, geralmente o egoísmo. Porque, como diz o Emmanuel, egoísmo e orgulho são as fontes de todos os vícios, de todos os problemas que nós temos. Todos, sem exceção. Se nós olharmos uma pessoa que tem um vício, aquilo dali começou no egoísmo dele, na vaidade, no orgulho, nessas fontes que nós todos nascemos egoístas e crescemos muitas vezes e morremos egoístas, né? Porque não trabalhamos isso. Porque isso muitas vezes é até incentivado por uma sociedade que ainda não está depurada, né? O que se exige na sociedade é só um verniz, uma educação de verniz, né? Obrigado, licença, papapá, a gente ensina até para as criancinhas, mas doar-se e olhar para dentro de si, agora que nós estamos começando isso, os adultos. E os nossos filhos e netos, muitas vezes a gente conduz de uma forma egoísta, porque a gente tem amor demais, não quer que sofram, não vou deixar meu filho sofrer. Não! Gente, tem uma coisa que eu acho engraçada, essa eu gosto de contar. Eu tinha uma vizinha, num prédio que eu morei em Araçatuba, há muitos anos. O meu filho era adolescente, entrou naquele negócio, como é que chama? Foi fazer um tiro de guerra. E aí, ele fazia faculdade, ele fazia faculdade em outra cidade, ele tinha que ir fim de semana e ficar no quartel, porque não dispensaram do negócio lá, sabe? Não teve jeito. E aí tinha uma vizinha que o filho dela era colega, amigo, inclusive, do meu filho, da mesma idade, e fazia também o tiro de guerra. E aí tinha um negócio lá que eles davam as roupas, não sei como é que é hoje isso, foi 1900 e bolinha, o Daniel estava com 48 anos, pensa bem, né? Muitos anos atrás. E aí, a minha vizinha um dia me interfonou: Maria Helena, você sabia das roupas que deram para os meninos lá no quartel, não sei o quê? Eu falei: não tenho a menor ideia. Meninas vão ter que usar quichute. Vocês sabem o que é quichute? É um calçado que usavam antigamente, não sei nem se da fábrica. O mais barato possível, um negócio duro, todo pretinho assim, né? Como se fosse um tênis da pior categoria. E ela ficou muito chocada e triste, porque o filho dela ia comprar um quichute. Por isso você está ficando doida? Ele vai comprar coisa muito pior. Tomara que não, né? Mas isso aí, imagina. Sabe? Então, o que é isso? Meu filho não pode sofrer. Não pode sofrer. O meu ente querido, eu vou fazer tudo por ele. Os outros eu nem noto que existe, que está sofrendo também, até perto de mim. A gente até vira o olho, não tem nada por isso. A minha obrigação é com os meus. Sem sombra de dúvida, a minha responsabilidade é, em primeiro lugar, com os meus. Mas não precisa de excesso, né? E também ensinar a simplicidade, ensinar que somos todos iguais
e que tudo bem, sabe? Essas coisas. Então, gente, nós vivemos ainda, por mais que nós tenhamos informação, olhar a hora de vez em quando, por mais que nós tenhamos informação, nós vivemos numa sociedade ainda muito egoísta, muito materialista, que supervaloriza os bens materiais, em detrimento, em desprezo total dos bens morais, dos valores morais. Há pessoas que são podres, moralmente falando, estão muito bem obrigados, são bem recebidos nos melhores lugares, por gente boa, porque eles têm dinheiro, têm aparência, têm influência, e não vamos ofender, e não estão aqui. Então, o que é isso? Nós vamos maltratar a pessoa que eu não concordo com o procedimento? Ela não. Mas eu não preciso render homenagem, não preciso render culto, não preciso estender tapete vermelho, é mesmo? Por quê? Porque à medida que nós formos sinceros, simples, com todas, e todas as pessoas são iguais, né? Sejam bem tratadas, com dignidade e respeito, a gente vai dando exemplo para os jovens. Tem muita criança que é muito diferente hoje, porque ela já trouxe isso da espiritualidade. Já são espíritos mais evoluídos, com toda certeza. Nem tanto que os pais ensinam. Lógico que existem aqueles pais, que eu acho maravilhoso isso, que educam muitos filhos, que acompanham, né? Que assistem, que ensinam a ter respeito, a não brigar, essas coisas. Mas a maioria vai e briga e ainda ajuda. Às vezes não toma atitude quando o filho está errado, porque, não, coitadinho do meu filho, ele deve ter razão. Ele apanhou na escola, vai bater, meu filho, mas você chega lá e bate. E coisas do tipo assim, né? Então, isso é muito lamentável. Muito lamentável. Não sei como que está hoje, mas parece que eu tenho algumas amigas professoras, elas queixam demais. Então, é muito difícil, né? Assim, você vê um jovem que agride um professor, que agride um colega, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se reclamar, o pai vai brigar também, a mãe vai brigar também, e coisas do tipo. Então, o que é isso? Nós não valorizamos, de um modo geral, falo nós porque, né, nós somos uma sociedade, a gente participa disso de alguma forma, mas é preciso nós termos mais cuidado, é preciso nós termos mais cuidado, nós olharmos o lado moral, nós orarmos mais, rezarmos mais mesmo, pedirmos mais a Deus, mas sobretudo fazermos a nossa parte, porque não adianta nós rezarmos, nós orarmos, até de joelhos e até com muita fé, se nós não mudarmos a nossa atitude. Porque muitas vezes nós oramos pedindo o mal do outro, desejando o mal do outro. Como assim? Que oração é essa? Não é isso que pode ser ouvido. E se for ouvido, evidentemente, não vai ser por espíritos evoluídos. É evidente que não. Né? Então, qualquer pedido, qualquer desejo é uma oração. Existem as orações inúteis, as orações ruins, as orações para o mal, existem sim, existem aquelas que nós devemos fazer todo santo dia. Né? É interessante que Jesus nunca subtraiu a oportunidade de crescimento e santificação para ninguém. Por isso, essa história de deixar crescer junto o joio do trigo, o bem e o mal, é para dar oportunidade para todas as pessoas. Porque a maioria de nós não é nem joio nem trigo só. A gente tem dentro de nós defeitos, problemas que precisam ser sanados, e temos também dentro de nós virtudes que podem nos ajudar a sanar os defeitos, a enxergar os defeitos, os vícios que ainda trazemos. Né? Esses vícios que são muito radicais, que são esses diretamente relacionados à vaidade e ao orgulho, todos nós ainda temos um pouquinho. Né? Isso é que provocam as guerras, as brigas, as dissensões, a separatividade. Então a gente sonha com um mundo ideal, bonito, onde todas as pessoas se confraternizam e tudo mais. Mas isso ainda está muito longe aqui na Terra. Porque nós somos pessoas, espíritos,
de mediana evolução. Alguns já estão caminhando mais à frente. Mas enquanto nós não desapegarmos da matéria, desapegarmos dos nossos, os nossos significam os nossos patrimônios, os nossos filhos, os nossos maridos, a nossa família, se nós não nos desapegarmos no sentido verdadeiro do desapego, ou seja, não são meus, essas pessoas não são minhas, são preciosidades que fazem parte da minha vida, e se nós soubermos lidar com isso, eles poderão fazer parte pela eternidade, porque aí nós nos tornamos de fato irmãos para sempre, no sentido assim, que somos realmente unidos, mas não por egoísmo. Ah, esse aqui é melhor. Por que é melhor? Não, porque é meu filho. Ah, meu filho tem defeito. Ah, seu Deus. Então, isso daí é complicado, né? Nós vamos ver, se nós olharmos a questão da lei da reencarnação, isso daí pode mudar muito a próxima vez, e nós não sabemos quanto mais que teremos que reencarnar, inclusive aqui na Terra, né? Eu achei interessante uma coisa aqui que o Emmanuel falou nos seus livros, que eu separei aqui. Ele falou que pelo fato de o joio, ou seja, o mal, ser plantado junto com o bem, com o trigo, é por isso que quando colhe o joio, que é uma lei, tudo que Jesus falou, gente, está dentro da lei natural. É lei. Podemos ter certeza que é lei. Então, se ele falou que o joio cresce junto com o trigo, é verdade. O mal cresce junto com o bem. Não existe um lugar que tem só o bem e só o mal. Mesmo dentro da gente tem o bem e o mal, né? Que nos compete separar. Aí dizer, pelo fato de o joio ser colhido aos molhos, o mal é colhido aos molhos para ser queimado. Isso aí é uma profecia, vamos prestar atenção. O joio, o mal, é colhido aos molhos. Uma dor, diz Emmanuel, nunca vem sozinha. Por isso acontece uma tragédia atrás da outra, uma doença atrás da outra, um problema atrás do outro. Porque o joio é colhido aos molhos. O mal é colhido aos molhos. O sofrimento vem também como consequência dessa colheita, porque a queima do mal, né, através do sofrimento. Então, um sofrimento nunca vem sozinho. Então, por isso, saibamos fazer a nossa colheita do trigo enquanto nós podemos, ou seja, valorizar as nossas qualidades. Todos temos. Nós temos boa vontade, nós temos alegria, nós temos entusiasmo, nós temos vontade de ajudar. Não é verdade? Todos nós temos. Nós temos sinceridade, nós temos um pouco já de honestidade, né? A gente acredita nisso, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos no Evangelho dele, nós acreditamos que fazendo o bem a gente vai estar seguindo um caminho melhor, que nós vamos merecer coisas mais altas, que olhando para dentro e nos corrigindo, nós conseguimos muita coisa em pouco tempo. Em pouco tempo. Então o negócio é o seguinte, olhar para dentro, corrigir as nossas falhas, porque quando nós queremos isso, nós somos muito, mas muito ajudados. Os espíritos bons se preocupam conosco, e eles são nossos guieiros. E nós somos esse negócio aí, misturar o joio com o trigo, tudo isso dentro de nós, essa confusão. Mas se nós quisermos ver, que peçamos a Jesus, olhos de ver. Ver o quê? Ver as minhas falhas, para corrigi-las, e ver as minhas virtudes, para amplificá-las. E é isso. Que Jesus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigada.